Jai Hare Krishna, boa noite. Hoje é um dia muito auspicioso. Tirobhava de Srila Gorakshara Das Baji Maharaj, né? Tirobhava significa desaparecimento transcendental. Então hoje se comemora o dia que Gorakshara Das Baji Maharaj deixa esses passatempos terrenais, né? Então, Gorakshara Das Baji Maharaj, o que ele representa, né, para nós, né, para a nossa linhagem, né? Ou seja, qual a importância dele, né? Nós poderíamos dizer que a importância dele está em Prabhupada Bhaktisiddhanta, ou seja, porque ele foi o guru, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Prabhupada Bhaktisiddhanta foi que estabeleceu, né, todos os preceitos Gaudias Vaishnavas que nós hoje, né, podemos manejar. Então, o Gorakshara Das Baji Maharaj, ele é muito importante por isso, porque na realidade Prabhupada Bhaktisiddhanta o escolheu como seu mestre espiritual. Então ele vinha de uma família assim, de comerciantes, né? Ele era um comerciante. Em algum momento da vida ele abandona tudo e vai morar em Vrindavan, né? E ele ficou muito famoso, né, pelo seu bhajana, ou seja, pela prática constante do canto do santo nome, e também por sua indiferença, né, nirapkesha. Ou seja, ele era muito indiferente. Ele, por exemplo, ele se vestia com roupas que eram assim descartadas assim, dos cadáveres, né? Então, ele andava recolhendo na beira do Ganges, né, as roupas que no momento que eles iam queimar algum cadáver ficava. A japa, muitas vezes ele cantava também com panos ali, né, que ele pegava no crematório, né? Então e se nós olhamos assim, o caráter de Gorakshara Das Baji Maharaj, nós nos assustamos um pouquinho, né? Ele era extremamente bravo, assim, no sentido que tinha um comportamento assim um pouco diferente de um pregador, né? Por exemplo, muitas vezes Gorakshara Das Baji Maharaj ele estava praticando bhajana, e aí quando as pessoas vinham, né, e queriam falar com ele, né, e pediam para ele algum serviço, ele fala, sim, defeca aí em frente ao meu bhajana kuti, onde eu pratico bhajana, porque o pessoal ficava tudo assim, que ele falava assim, porque assim vamos espantar os materialistas, né? Então assim, é algo assim muito difícil de compreender, mas entendemos que Gorakshara Das Baji Maharaj ele não tinha nenhuma ligação com esse plano material, né? Ele estava completamente absorto, né, num bhajana muito profundo, né? Muitas vezes ele saía gritando Radhe, 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 assim, sem parar, assim, num êxtase assim, num êxtase incontrolável, né? E ele estava assim sempre muito apegado à essência, né? Por isso ele teve dois discípulos, né? Dizem que ele teve um discípulo, a gente não sabe o seu nome, mas ele iniciou esse devoto, e desse devoto foi embora. Aí Gorakshara Das Baji Maharaj assim, praticamente fez um voto de não iniciar mais discípulos, né? E quando as pessoas, né, se aproximavam dele e pediam, né, iniciação, ele batia, né, com um pau neles, né? Batia com guarda-chuva neles, né? Saía batendo. Então, todo mundo tinha medo dele, né? Claro, ele era um sadhu, né? Ele era um sadhu que vivia no plano transcendental e via Krishna por trás de todas as coisas, né? Assim, algo que é muito difícil, né, para nós, ou seja, porque nós sempre estamos vendo, né, a influência do meio ambiente como algo negativo. Sempre quando as coisas acontecem conosco, nós colocamos a culpa no meio ambiente, nas pessoas, né? Sempre achamos um culpado e vivemos, né, num plano de muita lamentação, ou seja, onde nunca nada está bem, ou seja, sempre falta alguma coisa, sempre queremos algo para ficar bem, mas Gorakshara Das Baji Maharaj ele era autossatisfeito, né? Conta-se que uma vez ele estava, como ele às vezes andava nu, né? Ele era como
não era um Nagababa, assim, uma pessoa que, um baba, né, um sado que vivia completamente nu. Às vezes ele se cobria, né, com pano, às vezes com calpim, que é como uma tira, né, que se cobre, mas ele vivia assim completamente à parte do mundo material e as pessoas muitas vezes achavam que ele era louco, né? Então uma das vezes algumas crianças, né, começaram a jogar pedra nele, e ele começou a falar bem alto, assim, falou: Krishna, eu vou falar com a mãe Yashoda, né, para que ela te castigue, né, porque você está fazendo uma travessura comigo, né? Imagina, um devoto, né, tão íntimo de Krishna, e Krishna permitindo que as pessoas tacassem pedra nele, né? Os meninos tacassem pedra nele. Então, na realidade, ele poderia amaldiçoar os meninos, ele era um sado, né? Ele podia, mas não, ele simplesmente tolerava isso e via a mão de Krishna por trás dessas ações, né? Gorakshora Das Baji Maharaj, ele representa ele é como um gerador, né? Do Bhakti, né? que da nossa Sampradaya. Uma vez, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele explicou isso, né? Eles estavam num barco, né? Acho que cruzando o Ganges, né? E aí um cavaleiro, né? Um senhor erudito, assim, né? Pergunta para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele fala qual a importância de Gorakshora Das Baji Maharaj, porque na sua vida entendemos, né, a influência de Bhaktivinoda Thakur, que era o pai de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Que havia influenciado ele muito a nível de siksha, de instruções assim para pregação, né? Bhaktivinoda Thakur havia escrito muitos livros, mas Gorakshora Das Baji Maharaj, ele era considerado um iletrado, né? Apesar que ele, né, sabia ler, mas não tinha o domínio assim da cultura, né? Ou seja, da erudição. Mas mesmo assim, ainda assim, né, Bhaktivinoda Thakur, ele queria, né, ouvir, né, as explicações de Gorakshora Das Baji Maharaj e outros devotos também, porque Babaji Maharaj, ele tinha autorrealização. E quando você tem autorrealização, Krishna fala através do seu coração, das suas palavras, né? E nesse momento o próprio Bhaktisiddhanta falou, o barco estava andando, ele falou: olha, tá vendo o motor, né? O motor representa Bhaktivinoda Thakur, representa tudo aquilo que ele trouxe, né? Tudo aquilo que Bhaktivinoda Thakur escreveu mais de 100 livros, né? E ele praticamente como pensou, idealizou todo o Gaudiya Vaishnavismo na versão moderna que nós temos. E ele falou: olha, aqui está, né, o motor, né, e eu estou fazendo esse motor andar, mas aí ele apontou, tá vendo a bateria? Né? A bateria é Gorakshora Das Baji Maharaj. Né? Sem a bateria que dá carga ao motor, que dá eletricidade ao motor. Né? Então, Gorakshora Das Baji Maharaj representa isso. Né? E Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele era muito apegado a Gorakshora Das Baji Maharaj. Né? Porque quando, pela primeira vez, né, que eles se encontraram, né, na realidade, Bhaktivinoda Thakur deu Harinama, né, para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele iniciou Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele deu a japa para Prabhupada Bhaktisiddhanta cantar. Ele cantou para ele o Nishinha Mantra, né? Ou seja, mas a Diksha, a segunda iniciação, ele pediu que Prabhupada Bhaktisiddhanta tomasse a segunda iniciação de Gorakshora Das Baji Maharaj. E Gorakshora Das Baji Maharaj, ele era completamente averso a qualquer padrão Smartana, Brahmana Smartana, ou seja, naquela época as iniciações elas tinham, ou seja, uma certa formalidade, né, que você recebia como tipo de um diploma, né, assim, que você foi iniciado. Era uma coisa assim, muito formal, né? Uma coisa assim, mais ortodoxa. E Bhaktivinoda Thakur, né, que tinha sido iniciado por um guru, né, muito ortodoxo, né, Bipin Bihari Goswami, ele manda
o seu filho, Prabhupada Bhaktisiddhanta, se iniciar com Gorakshora Das Babaji Maharaj, que era um babaji, uma pessoa completamente renunciada, de extrema renúncia, de extremo com bhajana extremamente poderoso, mas não tinha uma conexão, assim, né, podemos dizer, com esse aspecto mais formal, né, de Diksha que na época se requeria. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, vai pedir iniciação para Gorakshora Das Babaji Maharaj, e Babaji Maharaj o rejeita, assim, né, como ele rejeitava todo mundo, ele falou não, ele rejeitou ele. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta começa a ficar desesperado, né, porque ele não desiste e pede, né, uma e outra vez mais, né, iniciação para Babaji Maharaj sempre o rejeitando, né. Em algum momento ele fala, então tá, eu vou perguntar para Mahaprabhu, né, o que ele acha, né. Então aí, né, passou uns dias, Prabhupada Bhaktisiddhanta volta e Prabhupada Bhaktisiddhanta e falou, Maharaj, Babaji Maharaj, você perguntou para Mahaprabhu. Ele falou, eu esqueci de perguntar, né? Tá, aí Prabhupada esperando nessa paciência, né? E aí depois, mais alguns dias, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai e pergunta para ele, aí você consultou, né, Mahaprabhu, o que ele acha, né, de você me iniciar? E Babaji Maharaj falou olha, Mahaprabhu disse que erudição, né, e bom nascimento não são qualificações para o Bhakti, uma coisa assim, né, e só jogando ele de longe, né, assim, deixando Prabhupada Bhaktisiddhanta, imagina, de lado, né, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito triste, muito infeliz com isso, né, e em algum momento ele pensa em se matar, né? Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, se você não me dá sua misericórdia, eu vou tirar minha vida, né? Bom, aí quando o Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele resolve, né, iniciar a Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, no Gopal Mantra, né? Então, na realidade, Gorakshora Das Babaji Maharaj para nós é muito importante, né, devido a essa conexão que ele nos entrega, né, no nosso Guru Parampara. Ele está sempre muito centrado, né, no mundo de bhajana, assim, de essência mesmo, né? Ele não tinha nenhuma duplicidade, ele não esperava nada de ninguém, né? Por isso que ele, né, não aceitava nada de ninguém, né? Uma vez deram para ele um cobertor assim muito, né? Porque ele vivia numa cabana assim de barro, assim, toda aberta, né, assim, muito vento, né, janelas abertas, assim, e na beira do Ganges, no inverno, muito frio. Então deram para ele um cobertor e ele pendurou o cobertor, né, na parede, né. Aí quando a pessoa foi lá e olhou e falou, mas Babaji, por que você não usa o cobertor? Ele falou, não, só de olhar o cobertor eu me aqueço, né? Tipo assim, coisas assim que a gente imagina, uau, quem é essa personalidade, né, que realmente derretia, né, o coração de todos que se aproximavam dele ao escutar o Namabhajana dele. Na realidade, Babaji Maharaj, ele estava muito conectado, né, com o Krishnanam, ou seja, a sua absorção em Bhajana sempre foi muito extrema, né? Ou seja, ele entrava no banheiro, né, na Índia, né? O banheiro público na Índia é uma coisa que vocês não acreditam, né? Como seja, né? Nosso banheiro seco aí se torna algo de luxo, porque na Índia limpar banheiro é uma coisa completamente assim, para os pares, na verdade para as pessoas é uma coisa assim abominável, ninguém quer fazer isso, ninguém limpa banheiro na Índia. E claro, existem uma classe, né, de esqueci o nome, né, os pares, assim, as pessoas que estão fora assim, do Varnashram, eles que são de baixo nascimento, eles limpam banheiro, coisas assim do Varnashram, coisas do sistema sócio-religioso, que já não funciona mais em nossos tempos, mas ainda ficou isso, né? E Babaji Maharaj, ele ia cantar japa dentro do banheiro, ele trancado no banheiro, Hare Krishna, para que ninguém perturbasse ele, ou seja, porque ele sabia, né, que ninguém queria, e ninguém ia procurar ele dentro do banheiro, né,
E uma vez, por exemplo, ele também tinha esse costume, às vezes ele ia para um prostíbulo, né? E ficava ali cantando japa no prostíbulo, né? Porque isso foi quando, na realidade, foi nesse passatempo, quando o Thakura, né? Bhaktivinoda Thakur quis se iniciar, que ele queria tomar a vesha, né? Queria tomar Babaji de Gorakshora Das Babaji Maharaj, né? Que é a renúncia, né? E Babaji Maharaj não queria dar de jeito nenhum. E quando o Bhaktivinoda Thakur ia pedir, ele saía correndo. Aí foi quando ele se escondeu no prostíbulo, né? E ficou rindo assim, falou que o Thakur nunca vai me procurar aqui, ele nunca vai pensar que eu estou aqui, né, no prostíbulo. Né? E ali ele ficou escondido no prostíbulo ali, aí como enganando o Bhaktivinoda Thakur, né? Então ele tinha isso, né? Uma vez, muito comportamentos assim, muito extremos, né? Assim como muito exóticos, né? Uma vez, por exemplo, ele tinha um problema na vista, na visão, né? E aí Bhaktivinoda Thakur queria que ele cuidasse da visão, que já estava muito preocupado com isso, né? E ele nunca que o Gorakshora Das Babaji Maria ia no médico, uma coisa assim que era como uma coisa que não estava, né, no script, né? Ele no médico de jeito nenhum. Mas Bhaktivinoda Thakur insistiu muito. Ele falou: aqui está o seu discípulo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque ele queria levar ele para o médico em Calcutá, né? E ele falou: não, de jeito nenhum, Calcutá é o reino de Maya. Ele falou assim: nunca vou para lá, né? Calcutá era uma cidade assim, né, grande, é uma cidade grande, bem, né, populosa, né? Naquela época era como o centro, né, do Império Britânico, né, na Índia. Uma cidade assim, né, com muito, bom, enfim, como sim, muita maia, né? E Gorakshora Babaji não queria de jeito nenhum, não queria ir. Mas depois Bhaktivinoda Thakur insistiu muito e ele falou, mas você não tem problema nenhum, você fica com o seu Prabhu aqui, você fica com Bhaktisiddhanta, né? Prabhupada, você fica com ele, né? Fica com ele, é o seu discípulo, e ele vai cuidar de você. Quando ele fala isso, ele falou: o quê? Você quer que o meu Prabhu ele faça serviço para mim? Você acha que eu vou aceitar serviço dele? Não fala, começou a gritar assim, tampar os ouvidos, né? Aí que ele pulou no Ganges assim, e desapareceu no Ganges, assim, depois de uns 3 dias assim, que ele aparece de volta, assim, né? Como ele falou, não me peça isso, nunca mais me peça isso para eu ir no médico, nunca mais me peça para que meu Prabhu faça algum serviço para mim. Era uma coisas assim. Inclusive, por exemplo, havia com um certo contradição, um certo dilema, né? Porque Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ficou também muito tempo praticando, né? Na Mabhajana, cantando 192 voltas de japa, né? Que cantou por 9 anos, né? Mas chegou um momento que ele quis pregar, né? Ele queria pregar, né? Enfim, porque essa era a instrução de Bhaktivinoda Thakur, mas só que Gorakshora Das Babaji Maharaj disse para ele: não vai pregar, porque você vai ter muita decepção, né? A pregação traz muita decepção. Se você vai pregar, você vai ver como você vai ficar decepcionado, né? Então foi até uma vez que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi pregar, né, era num reino, né? E quando ele chega no reino para pregar, vou contar a história, mas ele foi pregar ali e não deixaram ele falar, porque assim, deram um tempo mínimo para ele falar. Era um encontro assim, né, entre vários segmentos assim, religiosos, né? E chamaram Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E não deixaram ele falar, assim, porque ficaram com um pouco com medo dele, né? Os brahmanas, né? Tinha um pouco de medo dele, assim. O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele batia muito de frente, né? Contra os conceitos, e também Bhaktivinoda Thakur, né? Com os conceitos dos brahmanas, né? Desses smartanas brahmanas, enfim. Aí como Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não falou nada, né? Ele também não comeu, né? Ou seja, assim, não comeu nada. E Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não comia nada na rua, né? Que ele tomava iogurtinho, comia fruta na rua, não. Nem isso, ele não comia nada. Né? Quando ele saía na rua, quando ele ia viajar, né? Ele não comia nada e não levava para chá, nada. A única coisa que ele aceitava era água. E ficou uma viagem de 3 dias praticamente para chegar no reino e para pregar. E quando ele viu
que ele não podia pregar, que ele foi boicotado, ele não aceitou nada. A única coisa que ele aceitou foi água com Tulsi, né, da deidade. E depois, aí ele rejeitou a prachada, né? Voltou mais 3 dias, aí foi, né, para sua casa, depois de pegar o trem, depois de caminhar não sei quanto, e foi lá, fez prachada e honrou prachada. Eles eram assim, né, como super-heróis, assim, né, coisa assim de outra dimensão. Mas o fato é que depois desse evento, o Prabhupada Bhaktisiddhanta se encontrou com o Gorakshora Das Babaji Maharaj, né, e começou a conversar com ele, explicar o que aconteceu, enfim. O Babaji Maharaj falou, não, ele falou assim, você sabe o que é encontro de Vaishnavas, né? Encontro de Vaishnavas é isso aqui, aí como abriu uma capa assim, sabe? Uma capa, né? Botou assim e começou a cantar, né? Hare Krishna, começar a Itagora Haribol, Haribol, e falou, isso é o verdadeiro encontro de Vaishnavas, ou seja, mostrando que não era pela quantidade, não era pela pompa, não era por nada disso que a associação dos Vaishnavas se daria, né? Então ele falou, não, nem vá para Calcutá pregar, mas Bhaktivinoda Thakur era de posição contrária. Acabou que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi, né? Mas aí dizem, então qual é? Ele não seguiu a instrução de Gorakshora Das Babaji Maharaj? Ele falou, não, ele seguiu sim, porque ele não foi para o reino de Maya, ele foi para o templo, ele foi pregar, e onde o Prabhupada Bhaktisiddhanta estava, nunca Maya podia reinar, né? Então, Gorakshora Das Babaji Maharaj foi esse estímulo, né, essa meditação, né, em Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, o tempo todo. Imagina, Guru Maharaj conta, um espaço da Bhakti Pramod Puro Goswami Maharaj, que quando ele foi a visitar, a conhecer Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele chegou num dia, né, e um dia antes, ou 2 dias antes, Gorakshora Das Babaji Maharaj havia abandonado o corpo, né, então ele ficou assim, muito triste, imagina, porque não teve a oportunidade ter o Darshana de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Mas havia um fuzuê danado, uma confusão muito grande, porque os Babajis, né, eles queriam dar Samadhi a Gorakshora Das Babaji Maharaj, porque Babaji Maharaj, onde era o seu Bhajanakuti, eles queriam levar o corpo dele, né, e dar o Samadhi em um local onde eles administravam, e com isso, claro, eles iam ganhar muitas doações, porque muitos peregrinos, visitantes, né, pela fama de Gorakshora Das Babaji Maharaj, iam ali, nesse local, claro. Só que o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele ficou muito bravo, ele chegou e falou, não, vocês não toquem no corpo do meu guru. E aí eu vou dar Samadhi, eu sou o único discípulo dele, então eu vou dar Samadhi. Samadhi é a cerimônia, né, que se faz quando um Vaishnava ele abandona o corpo, né? Um Vaishnava assim, do Quilate de Gorakshora Das Babaji Maharaj, né? Aí que colocam, né, ele em posição de lótus, né, sentado, né, com sal, ou seja, um balsamento, assim, uma cerimônia assim, muito, muito, muito especial. Ele falou, não, eu vou dar Samadhi, né, para ele. E aí ficou nisso, né? Os Babajis não queriam, e aí nisso um oficial de polícia chegou, porque deu uma confusão, né? O oficial de polícia chegou, e aí os Babajis falaram, olha, ele quer dar Samadhi a Babaji Maharaj, mas ele não é um sannyasi, né? Ele não pode dar Samadhi, ele não pode fazer essa cerimônia. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, apesar de eu ser um brahmachari, né, eu nunca toquei numa mulher. Agora, então, entre vocês aí, se existe alguém que durante 6 meses nunca teve nenhum contato, né, ilícito com uma mulher, ou durante 3 meses, ou durante 1 mês, ou durante 1 semana, ou 3 dias, que não teve nenhum contato ilícito com uma mulher, se existe entre vocês essa pessoa, então vocês podem dar, aí essa pessoa pode dar Samadhi ao meu Gurudeva. Caso contrário, não. E aí E ele falou, se vocês tocam no meu Gurudeva, vocês vão se arruinar. E aí nisso o oficial ficou perplexo e disse, como você vai saber que isso é verdade ou não? Ele falou assim, não, eu vou... eu vou acreditar nisso, uma coisa assim. E o policial ficou perplexo assim, com isso. Ele falou, uau, incrível. E todo mundo foi saindo um por um, assim. E, na verdade, ele... Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele deu Samadhi para Gorakshora Das Babaji Maharaj, né? E fez, né, a sua vida sempre com essa meditação, né? Ou seja, que Gorakshora Das Babaji Maharaj
a inspiração dele, né? Assim, quando o Gorakshora Das Babaji Maharaj encontrou Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou: alguém muito querido, né, de Raghunath Das Goswami, né, alguém muito ele falou, eu vejo a renúncia, né, de Raghunath Das Goswami em você, né? Ou seja, em Prabhupada Bhaktisiddhanta, que Prabhupada Bhaktisiddhanta também era muito renunciado, né? Então, Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele foi um ícone, né? Ou seja, uma lenda, né? em Vrindavana, em Nova Dvip. Ou seja, onde ele passou, ele deixou assim, muita essa pureza, né? essa força, ou seja, ele não... Ninguém era capaz de enganá-lo, né? Ele, uma vez, por exemplo, chegou um babaji, né? um devoto, né? Que havia... que cantava, né? Assim, começou a cantar muita japa, né? Como o Gorakshora Das Babaji Maharaj cantava, né? Essa quantidade de japa, e ficava também, às vezes, trancado no banheiro. Enfim, começou, de certa maneira, a imitar Gorakshora Das Babaji Maharaj. E alguns devotos chegaram e falaram: olha, você vê o Babaji Maharaj, né? Gorakshora Das Babaji Maharaj, chegou um devoto aí, que ele é muito bom devoto, muito bom mesmo, né? Ele canta não sei quantos lakhs, ele faz austeridade, ele é muito austero, enfim. E aí Babaji Maharaj falou, né? Olha, é como você, por exemplo, se um homem, né, se veste de mulher, né? E se ele coloca debaixo da camisa assim, vários panos, né, para simular uma gravidez, né, e ele vai pro quarto, né, e começa a gritar assim, as dores do parto, né, você acha que ele vai ter um neném, né? Ele falou. Aí falou, então, da mesma forma, isso é tudo um imitacionismo, ou seja, ele não é o bhajana dele não é real, o bhajana dele é aparente. Então o Babaji Maharaj, ele é muito assim, né? Ele, às vezes, quando teve um devoto, né, que foi, né, um devoto que tinha dinheiro, comprou um pedaço de terra, né, no dança sagrado para fazer bhajana, ele falou assim: que isso? Como é isso? Que absurdo! Que direito que ele tem de comprar, né, um pedacinho de terra aqui? Isso não existe, né? Ou seja, Navadvip é transcendental, então ele via a transcendência em tudo, né? Essa era a visão de Gorakshora Das Babaji Maharaj, por isso nós estamos, né, assim, muito endividados com Gorakshora Das Babaji Maharaj. O seu desaparecimento hoje, no último dia de Kartika, né? Claro, como deu Mar Dwadashi, né? E geralmente, mesmo lá, né, não se tem festivais, assim, mas assim, o festival que se faz é realmente esse festival interno. Inclusive, uma vez também ele deu essa instrução famosa, né? Ele e um devoto, estavam fazendo bhajan. No dia seguinte, acho que era Gorapurnima ou Jamastami, não me lembro. Jamastami, né? E aí Gorakshora Das Babaji Maharaj fala ele está cantando já, que a vida dele era cantar japa, né? Comia muito pouquinho, né? Enfim, e aí ele falou para o servo dele, pro devoto, amanhã Jamastami, vamos fazer um grande festival. O devoto falou assim: como isso? A gente não tem nem farinha para chapate, como você quer fazer festival? Eu falei assim: não, amanhã o festival vai ser cantar japa o dia inteiro, né? Esse vai ser o nosso festival. E assim era Gorakshora Das Babaji Maharaj. Que Jai.